Olá, tudo bem? Espero que estejamos todos bem de saúde, com paz, alegria e união familiar. Natal é festa da família. E Ano Novo, quem gostar, divirta-se a valer. Mas não se esqueça, o excesso é que é perigoso. Pode conduzir à morte, né? Então não cometam excessos. Agradecimentos a todos. E estamos aqui no segundo vídeo, que só vai aparecer amanhã. Eu estou gravando uma série, já que eu separei todo o material, então os vídeos estão aqui do meu lado e eu não posso recolocá-los no lugar de novo. Então, vou aproveitar e gravar o dia todo hoje. E depois vou colocando um por um cada dia. Então, o primeiro já foi gravado, que é Jesus era o andrógeno universal. E então agora vou fazer o segundo, que é a continuidade. A nossa ideia ainda não apareceu, mas eu já disse que o vídeo essa série que estou gravando, já não é uma série que eu imaginei gravar, que eu intelectualmente concebi, já foi uma sugestão de meus amigos. E assim eu vou fazer vários vídeos, né, talvez séries inteiras, mas sempre obedecendo às sugestões ou pedidos que são feitos pelos visualizadores de canais, né, para que eu assim explique aquilo que me está sendo perguntado ou esclareça dentro das minhas limitações e possibilidades. Então será essa agora a dinâmica da gravação dos meus vídeos, né? Vocês é quem pedem. O tema é o que vocês determinarem. Mas eu decidi, embora tivesse prometido Ouroboros, eu decidi que esses três amigos, todos eles muito íntimos, de grande consideração, me chamaram a atenção por algo. Ser muito rude nos meus vídeos quando eu me empolgo. E então eu vou começar a dizer por que eu acho assim. E comecei pelo maldito Nietzsche, né, que diz que o homem que sente compaixão, piedade vamos dizer assim, misericórdia do próximo é um fraco. Então, para ele, né, aqueles que são fracos deviam ser mortos, como foi feito na Alemanha, chamada limpeza étnica. O Estado de Israel fez algo semelhante na Palestina. Não foi exatamente o mesmo, mas se aproximou muito, né? Isso não posso ir muito fundo, porque senão o vídeo pode ser censurado. Mas essa história de limpeza étnica, na verdade, é uma palavra bonita, é uma expressão bonita para um genocídio. Então, para Nietzsche, só teria direito de viver quem fosse forte. Vou começar o assunto assim. Eu me considero forte. Então, eu tenho direito de viver. Segundo a filosofia de Nietzsche, o homem deve ser uma ponte para o super-homem, o homem tem que ser viril, então é isso que eu sou nos meus vídeos. Eu não perdi a virilidade. E Nietzsche dizia que combatia Jesus porque Jesus, e em decorrência, eu já disse a vocês, Nietzsche jamais pôs em dúvida a existência física de Jesus. Acreditava piamente que Jesus existiu. Século XIX já. Né? Mas o cristianismo, que se derivou de Jesus, mas que tem Jesus como sendo o mentor, né? O ideário do cristão está todo contido nos discursos de Jesus, que ele não duvidava, torna o homem efeminado, ou seja, enfraquece o homem. Né? A virilidade, que é a principal característica do masculino, né? O cristianismo corta, emascula, castra. Essa era a acusação dele, e a mesma coisa de Freud. Freud também achava que, né, o instinto sexual, que é o que caracteriza o macho, né, porque a mulher nasceu para ser mãe,
e o homem nasceu para destruir. E o rompimento do ímen pelo homem é um prazer enorme, né? Querer ser o primeiro, todo homem quer ser o primeiro homem de uma mulher bonita. Então estão exatamente ligados. Logo, não podemos separar Nietzsche de Freud. A ideia, embora dita de outra maneira, o discurso é o mesmo. Contudo, para infelicidade dos católicos, essa ideia já está em semente aqui na Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Ele já disse que a mulher é um macho falho, ou seja, falta à mulher a virilidade que o homem tem. Ela é secundária, como eu já expliquei no primeiro vídeo. Primeiro o homem semina, sem isso ela não tem função nenhuma. Sem o sêmen masculino, o útero dela não serve para nada. Então a mulher é um vaso de esperma, dentro da concepção do Akhenaten. E aí, como consequência da inseminação, vem o embrião, veio um feto, vem a criança, nascida a criança ela amamenta. Então, ela é secundária. Por isso, o quadro que nós já mostramos aqui, de Michelangelo, em que Deus está criando o homem, que serviu de motivo principal do primeiro vídeo. Então, vocês vejam, né, escandalosamente, Nietzsche, na verdade, está reproduzindo, repetindo, embora com um discurso diferente, mas do ponto de vista antropológico, a mesma coisa que São Tomás de Aquino pensava. Quem vai parar isto? Quem é que vai dar um basta nisso? Porque essa é a ideia bíblica. Judeus e cristãos pareciam machistas. Eu digo pareciam porque os judeus eram machistas. A mulher judia era, na verdade, considerada de menor idade. Se ela presenciasse um crime, o testemunho dela não tinha valor. E ela era a vida toda governada pelo marido. Passava da autoridade paterna para a autoridade marital. Então, o marido passava a ocupar o lugar do pai. E ela era sempre considerada uma criança cuidada por um homem. E aí Jesus é quem vai desconstruir isso. Mas Nietzsche não viu. São Tomás não viu. Né? Isso é um mistério. Né? Por quê? Vamos ver exatamente ao longo disso. Então já vou logo explicando que a minha virilidade é orgulhosamente demonstrada nos meus vídeos. Eu sou viril, eu sou um batalhador, eu sou um lidador, eu estou no campo de batalha. Não chores, meu filho, não chore, que a vida é luta renhida, viver é lutar. E se o duro combate aos fracos abate, aos fortes e aos bravos só pode exaltar. E Juca Pirama, né, do nosso poeta maranhense, agora não vem o nome, não estava quando eu fujo do script, né, a mente dá um branco. Né? Então, a vida é luta renhida, viver é lutar. Então eu luto, mas luto com o quê? Com a palavra. Aí está a diferença. O judeu no Antigo Testamento lutava com espada, escudo, armadura, lança, arco e flecha. Jesus muda isso. Ele é a palavra. Ele é o verbo. Ele é o logos, o pensamento vivo de Deus. Aí é que está a grande mudança. Agora, o Antigo Testamento já dizia, e Paulo repete, que a língua é a menor dos órgãos do corpo humano, mas pode matar ou pode dar a vida. E Jesus é a palavra de Deus com a qual tudo foi feito. Logo, eu dizia para meus amigos maçons lá na playlist passada que usar a violência para neutralizar alguém é o maior dos absurdos, porque o homem é dotado do poder da palavra e não há arma maior do que a palavra. As ideias movem o mundo. Então, a minha verve surge no meu filho naturalmente. É do meu temperamento. Eu nasci um lutador. Eu nasci um batalhador. Eu nasci para lutar. Como diz Juca Pirama, viver é lutar. E a luta é constante. Paulo diz, o espírito milita contra o corpo e o corpo milita contra o espírito. Milita aí é lutar. E então eu tento dizer nos meus vídeos que a minha luta interna é esta. E eu exteriorizo, mas exteriorizo de uma maneira que
É uma luta, eu mostro essa luta em toda a sua, vamos dizer assim, dinâmica. E muitas vezes, então, vocês não estão compreendendo isso. Querem que eu seja manso, Jesus é amor, Deus é amor, mas nós vamos deixar para o final mostrando que esse amor, Deus também é justiça. Não se esqueçam disso. Deus é amor, mas Deus é justiça. E se o primeiro capítulo da história sagrada é a criação por um transbordamento de amor, pela palavra, Deus cria todas as coisas, e ele não precisava, é um transbordamento de amor, de misericórdia, e o último capítulo da história será o julgamento final. Portanto, que está também aqui na Enciclopédia dos Museus, eu comprei, então nós aqui vamos mostrar um pouquinho, né, o juízo final. Então, aqui ele está grande, Museu do Vaticano, juízo final. Jesus está aqui no centro e Maria está num cantinho aqui encolhido. Ó. O quadro é magnífico, né? É magnífico. Né? O Papa disse que tinha pedido a Miguel Ângelo uma obra de arte e ele fez um milagre. Mas quando nós vemos aqui o detalhe, nós percebemos que Jesus aparece majestático e Maria encolhidinha lá no fundo. Ou seja, em 1500, Michelangelo Buonarroti ainda achava que a mulher é um macho falho. Jesus, então, é tipicamente o homem viril. Mas vocês não acham isso, né? Me parece que não acham. Porque vocês estão reclamando exatamente porque eu demonstro toda a minha virilidade. E essa virilidade para vocês é considerada brutalidade. Uma coisa é virilidade, outra coisa é brutalidade. A minha arma é a palavra. E é exatamente isso que eu tento mostrar. Né? Aquele que ousar me contrariar, ele terá que combater. A espada que eu falo, minha gente, é a espada da palavra, é a espada do Espírito. Então, essa é a concepção judaica cristã da criação do homem, andrógeno, como Jesus. Primeiro homem, tirado da terra, é terrestre. O segundo, vindo do céu, é celeste. Mas aqui nós temos Adão terrestre. O celeste nós só vemos pela fé, pelos olhos da fé. Então nós começamos por aí para dizer o seguinte, né? Estamos mostrando a vocês que São Tomás de Aquino está errado, a mulher não é um macho falho, que Nietzsche está errado, né? O homem, segundo a mentalidade de Jesus, não é emasculado, não deve ser um efeminado, não deve perder as suas características, né, de combatividade. São Paulo diz, quando vai para o patíbulo, quando vai perder a cabeça, vai receber machado, ele diz, combati o bom combate, guardei a fé. Combati o bom combate. Então, a vida é um combate. E eu tenho bastante certeza disso. E a minha vida é essa. Então entendam isso, que vai ser o cerne de toda essa playlist. Vai terminar sendo uma pequena playlist. Bom, vamos continuar. Então, nós tínhamos dito aqui, seguindo o texto, que Nietzsche era declaradamente anticristão e acusava Jesus e, portanto, o cristianismo da emasculação do homem. E nessa linha segue todas as igrejas cristãs. Pastores, sacerdotes, seja que nome eles tiverem, serão sempre contra a violência. Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justiça, né? Geburá e Chesed. As duas estão no mesmo nível. Então, o primeiro ato, eu já disse, foi de amor e o último será de justiça. E numa belíssima canção evangélica, né? O cantor, que eu não sei quem é, mas a minha esposa é evangélica e ouve o dia todo, ele diz, né?
quem pregar rosas, pregue também os espinhos, né? Então, é impossível você colher uma rosa num roseiral sem que você se fira com os espinhos. Então, o que eu prego é a rosa. Jesus no centro, belíssima imagem da Rosa Cruz, da cruz com a rosa no centro, ou a cruz com as 4 rosas laterais, né? Então, é sempre a rosa, mas não a rosa sem espinhos. Então, não há homem sem mulher. Por isso, Deus quis dar essa lição ao ser humano, à humanidade, fazendo com que Maria Santíssima concebesse pelo Espírito Santo, sem conúbio, ou seja, sem o concurso de um espermatozoide masculino. Portanto, o homem não é o que Nietzsche diz, não é o que São Tomás de Aquino diz. Quem vai descobrir a verdade vão ser Botticelli e depois Jung. Então, Botticelli, porque foge da Bíblia descaradamente. Michelangelo, apesar de ser, vamos dizer assim, pintar quadros cristãos, né? Todos os quadros do Vaticano, né? O Museu do Vaticano, né? E aquelas concepções todas do cristianismo, né? Está cheia de quadros de Michelangelo, né? Mas Botticelli não. Botticelli foge completamente da noção bíblica e vai produzir a maravilhosa Vênus. Aqui está ela em detalhe. Desculpem, tem que fazer aqui uma troca de... Aqui está ela em detalhes. Então, ela cobrindo um seio somente, e o rosto é de uma beleza e de uma doçura incompreensível, incomparável. E aqui nós temos Sandro Botticelli, gênio da pintura. É uma coleção de quando eu era ainda pintor e artista. Mas aqui nós temos o quadro completo. Então Zeus faz ela nascer da espuma do mar, não vou me repetir. Então, conjugando terra, água, fogo e ar. E aí ele foge completamente da Bíblia e volta lá aos pré-socráticos, né? As forças primordiais, a terra, a água, o fogo e o ar, vão constituir a mulher. E aqui já temos a terra, que é simbolizada pelas ninfas, a floresta e o solo. Já temos o ar, que é Zéfiro. Já temos a água, que é o mar, as espumas do oceano. E aqui nessa concha nasce o fogo. Então a mulher é, na verdade, o fogo, o elemento fogo. E ninguém compreendeu isso. Aqui temos um quadro belíssimo de Maria Santíssima. Tá vendo? Ó? Eu acredito piamente, e assim, não sigo aqui a linha teológica, mas que assim como Jesus é a união hipostática do Logos, né, com o homem, né, Maria é a união hipostática da mulher com o Espírito Santo, o lado materno de Deus. Então, o lado masculino de Deus se manifesta em Jesus, mas ele é hermafrodita. Nele também está o feminino. Em Maria está somente o feminino. Mas, para a nossa lição, para que nós saibamos que o homem não é tão importante, né, que o arquétipo que Jung chamou de animus não é o primeiro, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aqui mostraria a galinha. Desculpa, Maria Santíssima, a comparação infeliz, né? Mas é a galinha quem põe o ovo. Então, o ovo cósmico do qual vai nascer o cristianismo, o Cristo, Jesus, então, vem de Maria. E o ovo vai ser a imagem de todas as teogonias para simbolizar o universo. Então, a criação, simbolizada pelo ovo, vem de Maria. E Botticelli, então, ousadamente,
sai da visão cristã e produz uma mulher criada, segundo os pré-socráticos, da terra, da água e do ar, e ela constituindo assim o elemento fogo, que vai ser muito importante no nosso discurso daqui para frente. Então, sem o fogo, o universo não existiria. Shiva Natarajan, a dança de Shiva, ele constrói o universo com fogo. Ele é capaz de produzir fogo em torno de si. Enquanto ele dança, ele sai dele fogo. E esse fogo é justamente a mulher, Shakti. E é justamente Shiva e Shakti que vão dar origem a todas as coisas. Mas veja bem, Shiva dança, ele aparece. Shakti é apenas a irradiação dele. Então ainda é um pouco machista. Mas acontece que dentro do Tantra Yoga, nós sabemos que tudo vem da Shakti. A grande força criadora não é de Shiva. Ele apenas, digamos assim, é um intermediário. Ela está nele. Ela é a ânima. Ele é o ânimos. Mas o ânimos aqui na concepção hindu é apenas, vamos dizer assim, as forças da terra, da água e do ar que vão produzir, conjugadas através da dança, que é a dinamis, o fogo. E o fogo é que é criador. Então, isso é maravilhoso. E aí vocês, por favor, compreendam. E quando o Espírito de Deus se move em mim, eu me torno fogo. Eu me torno feminino. E ao contrário do que vocês pensam, o masculino é que é fraco. O homem é frágil, o homem é fraco. E por isso que depois do Neolítico se começou a fazer agora uma revolução na qual a mulher aparece como se fosse o diabo. Para o cristianismo, então, medieval, a mulher é a imagem do diabo. Nós separamos aqui agora alguns livros. Freud teve o basta dele, exatamente por aquele discípulo que ele tinha preferido, Carl Gustav Jung, o meu guru. Aqui está uma reportagem da época sobre ele. Jung, o mago do inconsciente coletivo, onde vou ler apenas o início. Meu caro Jung, diz Freud, isso é um diálogo, tá? Aconteceu. Não esqueça jamais a teoria sexual, ou seja, a brutalidade do ato sexual parece uma briga, né? Um homem e uma mulher na cama, numa transa, parece uma luta. É um MMC. Um por cima, outro por baixo, um por baixo, outro por cima. Na verdade, é isso mesmo. É uma luta. Então Freud manda que Jung não esqueça que a vida consiste nessa luta na qual o homem vence, porque ele que ejacula. E ao ejacular, ele deposita no vaso, que é o útero feminino, a semente da vida. Não é assim. Vocês podem não crer. Para mim, isso é absolutamente a prova cabal de que o arquétipo se mostra agora materializado. A mulher não necessita do homem, ou seja, a ânima não necessita do ânimos. Ela pode gerar sozinha. E Jesus é hermafrodita. Ele tem em si o homem e a mulher. Ele tem em si o Logos, que é o lado masculino de Deus. O Pai ninguém conhece, só Ele. E tem do outro lado o divino Ruá, o sopro, o Espírito Santo, que é o lado materno de Deus. Ou seja, ele é o masculino e o feminino. E ele faz carne e o Espírito de Deus está nele em plenitude. Dele recebemos o Espírito em plenitude.
Então, não existe Jesus sem Espírito, né? Então, ele contém o Espírito que se, vamos dizer assim, consubstancia, projetando a sua sombra, é a palavra utilizada, porque é impossível trazer em palavras aquilo que está nos mundos superiores. O Espírito do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Logo, a sombra do divino Ruá, que quer dizer sopro. Então, a sombra do sopro de Deus, que é sempre apresentado por uma pomba, é a pessoa mais desconhecida. O pai é representado por um velho barbudo, o filho por um jovem segurando uma cruz e com a coroa de espinhos, mas o Espírito Santo não tem uma representação antropomórfica, é sempre uma ave. E assim foi por anos e anos e anos, em todas as teogonias. A ave é o símbolo do Espírito, mas depois do cristianismo, continuamos com o Espírito Santo em forma de pomba, mas essa pomba paira sobre Maria, como eu mostrei há pouco tempo atrás. Então, e aí, continuando a leitura, Freud diz: não esqueça a teoria sexual, é a minha base. Eu trabalhei muito para chegar a ela e é o que importa. Devemos fazer dela um dogma, uma fortaleza inexpugnável. Jung pergunta: uma fortaleza? Contra quê? Contra a maré de lama negra, contra o ocultismo. Esse diálogo entre Freud e Jung ocorreu em 1910. Jung era então para Freud o discípulo predileto. Os dois tinham se encontrado em 1907, quando Freud tinha 50 anos e Jung 32. A essa época, Freud já tinha um pensamento constituído, a interpretação dos sonhos, de Traumdeutung. É o nome do livro que eu li em primeiro, a obra que ele considerou mais importante de todos os seus escritos. E aqui Jung vai ficar surpreso de ele dizer que isso é um dogma. Ciência tem dogmas, gente. A ciência tem evolução perpétua. Você vê a mentalidade, né? É uma estupidez, eu tenho que dizer, não tem outro jeito. É uma estupidez de um gênio como Sigmund Freud dizer que a teoria sexual, ou seja, que a essência do inconsciente é a brutalidade de um tiranossauro rex, que só existe no homem, na mulher é uma pomba. Então comparem vocês, coloca de um lado a imagem gigantesca de 6 metros de altura de um tiranossauro rex, é o homem, o macho. Coloquem do outro lado, posado num galho de uma árvore, uma pombinha branca. Essa é a imagem que Freud tem do homem e da mulher. Gente, para mim, escândalo. Isso, para mim, reduz Freud a nada. Ele não compreendeu nada. Por isso, ele disse que tinha medo do ocultismo. Eu sou ocultista, porque ele já sabia, na época dele, os alquimistas já tinham conseguido provar que o homem não é nada sem a mulher. Né? Aliás, os próprios judeus diziam, né, que o homem sem a mulher é incompleto. Então, veja, há um paradoxo aí, há uma contradição epistemológica flagrante. Como é que o judeu podia considerar o homem como sendo mais importante do que a mulher e dizer que se o homem não casasse, ele estava incompleto? Então, a mulher não é um macho incompleto, não é um macho falho, como São Tomás de Aquino disse. E o Tiranossauro Rex é apenas a brutalidade, a fera, a besta existente do ser humano. Enquanto que a mulher tem a doçura de uma pomba, que na verdade é o sopro de Deus. Como já dissemos antes, Elias sobe o Horebe para encontrar Deus, pois foi ali, na sarça, que Moisés conseguiu o encontro com Javé, e ele não encontrando Deus em nenhum lugar, em nenhum oráculo, ele sobe o Horebe para ver se reproduz o milagre. E aí, quando chega no lugar onde havia sarça ardente, era dentro de uma pequena caverna,
Então desaba uma tempestade com raios, coriscos, trovões, e Elias se esconde dentro da caverna porque era terrível. E Deus não estava na tempestade. E Elias vem ver como ficou o tempo depois da tempestade. Sai da caverna. E aí desaba uma nuvem negra com um vendaval cuja lufada só não levava as montanhas, mas as árvores eram arrancadas pelas raízes. E Elias novamente entra na caverna amedrontado. E Deus não estava no vendaval. E aí Elias depois vem ver o estrago causado pelo vendaval. Sai da caverna de novo e olha para de lá de cima do Horebe, ele olha para a terra, o desastre lá embaixo é enorme. Grandes árvores arrancadas pelas raízes, mas Deus não estava no vendaval. E ali, exatamente ali, não dentro do Horebe, não na caverna onde Moisés viu a sarça, ali, sopra uma brisa suave que ondula os cabelos de Elias. Ele tinha cabelos longos, como todo judeu velho, e barba longa, e uma brisa suave ondula os seus cabelos. E o texto diz: e Deus estava na brisa suave. Logo, Deus está na mulher, o divino ruá, o sopro de Deus. A mulher é o sopro de Deus. É a face oculta de Deus, o menos conhecido de todas as três pessoas da Trindade. Como eu disse, o Pai, todo mundo representa por um homem velho, o Filho por um jovem com a cruz e coroado de espinhos, mas o Espírito Santo é o desconhecido. Mas quer conhecer o Espírito Santo? Conheça Maria, o lado materno de Deus. Então, vamos desenvolver esse assunto e com Jung agora, vamos abrir o livro dele, mas não vamos passar 35 minutos. Então tem que ser rápido, tem que ser bem rápido. Aqui vocês já viram que ele fica escandalizado quando Freud disse que a teoria de que a brutalidade do macho é um dogma. Ele fica perplexo. Para ele já não era mais isso. O avô dele era pastor presbiteriano. E então ele entende realmente do que é, vamos dizer assim, o espírito cristão. E aí ele já conhece a alquimia, a figura alquímica aqui, onde metade é mulher, metade é homem, tá vendo? São dois dragões, o dragão alado e o dragão terrestre, divididos ao meio, metade macho tem bigodes, metade fêmea não tem bigodes. Então ele já conhecia essa figura. Essa figura eu vou explorar grandemente, porque aqui nós temos o Cristo cósmico, que se encarnou em Jesus, segundo a nossa crença cristã. Então Jung descobriu isso. E aí aceitar que um dos dois é que seria o mais valioso, para Jung não fazia mais o menor sentido. Não queria, Jung, de modo nenhum, tirar Jesus do seu pedestal. Não. Cristo em majestade, com os 4 animais simbólicos que estão ao redor do sol. Ele não tocou nisso. Então Cristo continuava em majestade, porque ele é masculino feminino. Como disse Pepeu Gomes, se Deus é masculino feminino, sou um homem feminino. Então eu sou homem feminino. Então, quando eu me torno mulher, aí é que eu me torno forte. Quando eu sou homem, eu sou fraco. São Paulo diz: me glorio das minhas... Se tenho que me gloriar de alguma coisa, me gloriarei das minhas fraquezas. Porque quando eu sou fraco, como homem, então é que sou forte, pois a graça de Deus age em mim. A graça de Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a mulher. Simples assim. Vamos explorar o resto do livro no próximo capítulo.
Não quero passar de 35 minutos. Mas Jung já tinha agora em mãos todo o material para desmentir, não isso aqui. Isso ele não mexe. Ele não vai mexer na concepção de Jesus. Ele vai deixar porque ele conhece, né, muito religiões, antropologia cultural, mas ele vai desmontar isso aqui. Essa ideia da mulher ser a serva do homem, né, no farol a rainha do Egito, né, tinha que ser serva do faraó, né? Então, entre as funções dela, a mais importante era quando o faraó voltava de uma guerra ou quando o faraó estava entediado, ela ia no harém escolher 4 mulheres bonitas para tomarem banho e encher-se de perfumes e ele ficar numa cama junto com as 4. E isso era para ela a maior honra. Vocês imaginam isso? Ela considerava isso a função mais digna dela. Ela se anulava, né? Não interessava o amor dela por ele. Ele não queria saber disso. Imagina você, que coisa absurda, minha gente. Eu tenho que tirar a espada da bainha. É absurdo um homem achar que para satisfazer a brutalidade dele, o id, portanto, o tiranossauro, esta pessoa, que é a rainha, tem a obrigação, e ela considerava isso uma honra, chegar no harém, escolher 4 moças bonitas, jovens, prepará-las para que ele se divertisse com elas numa cama. É o máximo da ignorância, da estupidez e da brutalidade. Jung logo logo percebeu isso. Então, Freud, se foi por um lado um gênio, foi por outro lado estúpido. Por isso que o freudismo não prevaleceu. A psicanálise ficou. Eu sou psicanalista. Então, ainda hoje a psicanálise cada vez cresce mais. Agora, o freudismo desapareceu. Ninguém hoje mais considera que o objetivo do homem é atingir o orgasmo e pronto. O resto nada interessa. Nada disso. Né? Existe uma escala de valores chamada axiologia. Essa escala de valores tem vários, vamos dizer assim, várias coisas importantes, são prioridades que cada homem escolhe, é variável, né? A minha é a espiritualidade, a de outra pessoa é a família, a de outra pessoa é ser um político célebre, a do outro é ser um artista reconhecido. Então, a nossa escala de valores, ou seja, a nossa escala axiológica, ela é variável. Mas, de qualquer maneira, para mim, então, acima de tudo, está o Espírito. O Espírito é uno, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. De São Paulo. Então, e que fé é essa? Que nós recebemos uma promessa. Essa promessa, nós vivemos ela na nossa fé. E a fé traz a esperança, e a esperança de que nós seremos iguais a Deus. Se seremos iguais a Deus, seremos o Cristoantropon, o andrógeno universal que eu acabei de mostrar a vocês no livro de Jung e que vamos continuar mostrando, já passamos 3 minutos. Não quero sair de 35, então vamos despedir aqui. Então, até logo, deem o seu like e esse vídeo acaba aqui. Vamos continuar explorando a obra de Jung, que é para mostrar porque eu tenho orgulho do meu lado feminino. Porque o meu lado feminino, ou seja, a virago, é mais viril do que o vir, ou seja, do que o homem, do que o macho. Ela é muito, muito superior. É dócil, mas seduz. E o homem tem medo de ser seduzido pela mulher. Teme a mulher. Por isso a subjugou. Vamos continuar no próximo. Deixamos então o restante para o próximo. Então,
Se não deram seu like, deem, inscrevam-se, divulguem o canal. E até o próximo vídeo.